sozinha a gente sabe que não vai a lugar nenhum. Teoricamente, agora acontece a colheita. Em abril, eu tava... Meu Deus do céu, eu preciso fazer... mas eu sinto que tem uma movimentação surgindo. E aí eu olhei pro meu mapa e falei, cara, ou eu busco parceria, ou Agatha Mandalas vai morrer. Por aquela história, ninguém vai acreditar em você. Se você não acreditar primeiro em você. Olá, filhas da Lua, sejam bem-vindos ao nosso podcast que nasceu nessa lua cheia em Áries. Estamos muito felizes de estar aqui falando um pouquinho mais de astrologia, ciclos femininos. Eu sou a Ágata, sou astróloga, numeróloga, taróloga. Oi, filhas da Lua, eu sou a Tami. Obrigada, Ágata. Então, eu sou uma estudante do autoconhecimento, busco novas experiências. Inclusive, a Ágata foi a minha mentora, é a minha mentora ainda, né, da busca do meu autoconhecimento também, pelo mapa astral, pela revolução solar. E hoje eu estudo também terapias integrativas, né, como Reiki e algumas outras terapias que estão em andamento. E fui convidada, né, no projeto Filhas da Lua. Eu e a Agatha, a gente sempre teve uma ideia de fazer algo com lives, né? E foi numa live mesmo que a gente... a Agatha, na verdade, trouxe essa ideia do podcast. E eu, muito falante que sou também, né? Decidi aceitar também o convite. E hoje estreamos as Filhas da Lua, nessa lua potente em Áries. Sim. Então, ao longo dos episódios, a gente vai falar muito sobre o feminino, como vocês podem perceber, com foco muito nos ciclos lunares. Então, a gente vai ter episódios em todas as trocas de lua. E o objetivo é criar um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, que a gente possa explorar essas energias de forma mais prática, profunda. Então, a gente começa aí com a lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. E as 4 fases das luas, né, dessas luas, tem algo bem peculiar, né, nosso, assim, na questão feminina também, a gente pode linkar, né, o nosso ciclo menstrual. Então, geralmente, eu, Tami, né, gosto muito de passar a minha experiência aqui. Então, a lua minguante, gente, eu tô, sinceramente, xoxa e capenga, né, mas é uma lua onde eu tô mais introspectiva, é uma lua onde eu consigo ficar quietinha, mas observando o que eu tenho que mudar para quando chegar a lua nova, por exemplo, né? Aí chega a lua nova, a gente tá um pouquinho mais com pique, né? Tipo, sei o que eu tenho que fazer, agora eu vou colocar no papel. Aí, na lua crescente, tu já vai fazendo os links, né? Por onde eu começo desse projeto, por exemplo, né? Dessa vontade que eu tive, né? Na lua nova, enfim. E a lua cheia é o ápice, né? Sempre vamos menstruar em luas diferentes, cada uma, né, no seu tempo, mas é muito importante quando a gente começa a prestar atenção nesse link com a astrologia, porque você fica muitos meses menstruando numa fase lunar específica, né? Então, assim, eu fiquei muitos meses menstruando na lua cheia, agora eu tô menstruando na crescente, e isso vai mudando também o jeito que você vai se adaptando aos ciclos, porque quando eu menstruo numa lua cheia, eu vou me sentir muito mais com as emoções à flor da pele. Quando eu menstruo na lua nova, a gente até diz que é a lua teoricamente ideal para menstruar porque tem a mesma energia, assim. Então é bem interessante observar isso e é isso que a gente quer trazer bastante aqui também. Exato. Eu, por exemplo, tô numa fase de menstruar na lua minguante. Então, imaginem, né? Pobre mulher, pobre ser. Porque além da energia minguante, né, da lua minguante ser introspectiva, então tu tá naquela fase ali de TPM, pré-menstruação, e tu já tá também, né, com teus hormônios à flor da pele. Só que aí eu comecei a entender, né, que muito... Aí que entra o autorrespeito, né? Exato. Que muito se potencializa exatamente por causa, né, do ciclo lunar. Então, a gente consegue respirar,
se colocar no nosso cantinho e calma, já vai passar, né? Já vem a lua nova, eu não vou ficar assim para sempre, né? Sim, com certeza. A gente aprende e é sempre uma renovação, porque sempre vai mudar, né? Então você tem que ir aprendendo, e é por isso que eu sempre falo da importância do diário, da importância de anotar coisas sobre como você está se sentindo, olhar os teus sentimentos de uma maneira, mas assim, separado. Como que eu estou me sentindo hoje, né? Porque quando você coloca no papel, depois você consegue fazer um link. Olha, faz 3 ciclos de lua crescente que eu tô me sentindo assim, faz 3 ciclos de lua minguante que eu tô me sentindo assado. Então, é muito importante a gente começar a perceber isso, porque facilita a nossa vida, facilita a gente conseguir marcar as coisas, os eventos, as reuniões de trabalho, ou então você também percebe quando você está mais disposta fisicamente e deve fazer exercícios mais pesados, e quando você tem que se respeitar, ao invés de ficar levantando peso e fazer uma atividade mais calma, um yoga, um alongamento. Então, a gente nunca vai ser a mesma todos os dias, e essa é a ideia desse Filhas da Lua, de a gente entender que somos filhas dessa oscilação, dessa flutuação que é a nossa maravilhosa lua. Então, vamos falar dessa lua cheia, porque ela está muito especial. E eu queria começar falando sobre o ciclo de 6 meses da lua, que acontece assim. Toda lua nova, né, num determinado signo, daqui 6 meses a gente vai ter uma lua cheia naquele mesmo signo. Então, a gente teve a lua nova em Áries no dia 8 de abril, e essa lua nova, teoricamente, a gente plantou sementinhas nela, né? E teoricamente agora acontece a colheita. Obviamente que se a gente olhar para o mapa astral natal de cada um, essa lua vai pegar numa área do mapa diferente, então cada uma está vivendo um assunto diferente. Mas essa colheita é algo muito interessante, porque pensa aí na tua vida o que você plantou lá em abril e o que está colhendo agora. Exatamente. É muito interessante, porque o que eu estou vivendo hoje, né? Toda a minha transformação de transição de carreira, mudança de cidade, né? Em abril, eu tava, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa e eu não sei o que que é, mas eu sinto que tem uma movimentação surgindo. E aí a gente vai, né, com a ajuda das nossas, né, mentoras, astrólogas, que a minha é a Ágata, tira a carta ali, busca o mapa aqui, revolução solar e tal, e a gente vai se guiando. E essa força da Lua lá em abril, para mim, se concretizou, porque a gente também não adianta a gente ficar sabendo que a gente tem que fazer alguma coisa e esperar que o universo bata na nossa porta para nos buscar, né? Sim. Então, tem alguns processos que a gente tem que fazer. Geralmente não são movimentações cômodas, né? A gente vai ter que sair do nosso conforto, do nosso costume de algumas coisas, mas eu não troco nada do que aconteceu porque eu tô vivendo hoje. Então é maluco, mas é muito bom. E é muito interessante a gente prestar atenção nisso, né? O senso de urgência que você estava sentindo lá em abril, quando você resolveu que algo tinha que mudar, você queria que acontecesse para ontem, né? Exato. Eu quero transformar agora, e as respostas elas não vêm para ontem. Então, esse é o lado que a gente tem que cuidar muito, do lado destrutivo de Áries, porque ou a gente realmente usa essa energia para ação, para tomar alguma atitude, porque quando a gente está infeliz, é justamente nesses momentos em que a gente quer tomar uma atitude, ou a gente vai para o lado destrutivo de agir de forma impulsiva, de grosseria, arranjar briga, brigar com as pessoas, romper relações, tipo, bruscamente. Então é isso que a gente tem que cuidar muito, dessa energia dessa lua cheia. Exatamente. E pegando um gancho, né, dessa energia de Áries, que é fogo, que é ação, que geralmente, né, a gente brinca, a Ariana é braba, né? A Ariana é irritada, a Ariana não sei o quê. Nós temos, né, as principais emoções, né, que é a alegria, tristeza, medo e raiva. E hoje a gente vê a raiva como algo negativo, né?
A gente tá sentindo raiva, a gente já tenta apaziguar. Não, calma. Não quero sentir, esconde, bota para baixo do tapete, é feio. E eu posso dar o exemplo que aconteceu comigo, né? Em abril, eu não estava satisfeito na minha carreira, no meu emprego, né? Com a minha profissão. E estava me dando esse sentimento, né? De irritação, né? Irritabilidade. Enfim, eu acho que essa é a palavra que mais ressoa com o momento lá de abril. Fez com que eu mudasse. Poxa, se eu tô irritada, eu vou mudar isso, né? Sim, a gente tem que sentir elas de verdade, né? Buscar sentir de maneira. Por que eu tô sentindo isso? Porque o que a gente faz normalmente se anestesia com outras coisas, né? Então, eu não quero olhar para isso, eu prefiro ficar com o barulho aqui do externo e não vou olhar para isso. Então, assim, essas emoções que os arianos são conhecidos como, né, os mais explosivos do zodíaco, é muito fácil a gente usar a astrologia como muleta. E a nossa ideia aqui é justamente trazer o outro lado, de que esses sentimentos baixos de impulsividade, de medo, de raiva, eles podem te impulsionar para o outro lado, né? Para a ação, para realmente romper com velhos padrões. Exatamente. Eu, por exemplo, em abril, dia 8 de abril, eu tinha acabado de chegar em Punta del Oeste. Para quem não sabe, eu sou nômade, moro em vários lugares, a cada 2 meses estamos nos mudando. E eu estava com uma inquietação, assim, de ter que começar algo, de ter que sair do meu casulo, porque eu trabalho sozinha, né? Desde que eu criei a minha empresa, eu trabalho sozinha. E eu estava começando a estudar a minha revolução solar desse ano, que é o mapa do ano, que a gente fala sobre as tendências do ano, enfim. E aí eu olhei para o meu mapa e falei, cara, ou eu busco parceria, eu busco me expor, eu busco falar mais, ou a Agatha Mandalas vai morrer, porque sozinha eu cheguei num ponto em que eu não tenho mais aonde ir, né? Não tenho mais para onde ir. Eu cheguei num ponto onde eu preciso me unir com outras mulheres, eu preciso abrir a minha história, preciso escutar a história das outras mulheres para realmente poder crescer, porque sozinha a gente sabe que não vai a lugar nenhum. E até interessante falar da colheita, para mim, tem a ver com esse podcast, tem a ver com outros projetos que estão em andamento, que é se expor mais, que é colocar a carinha para fora, e a Tami me ajuda muito com isso. Estamos aí, amiga. Inclusive, né, Capricórnio e Touro são signos que se complementam, né? Então, uma de uma forma, a outra de outra, e a gente vai fazendo o que a gente tem vontade. Então é interessante que vocês puxem lá o que estava acontecendo no 8 de abril, puxa as fotos do celular para dar uma olhadinha, porque é interessante a gente prestar atenção também que a gente está tendo várias eclipses nesse eixo Áries e Libra, desde o dia 20 de abril de 2023, que teve a primeira eclipse solar em Áries, e então tá mexendo com esse eixo de Áries, né? Então, a próxima eclipse, que vai ser a temporada vai ser fechada, vai ser no dia 14 de março de 2025. Então, algo que você que nasceu ali no 8 de abril desse ano, que já vem vindo desde março do ano passado, que veio, que começou a realmente acontecer em abril, e que talvez você tenha abandonado na metade do caminho, de tipo assim, não, acho que não é isso. Então, tenta retomar essa coisa agora, porque ela pode render frutos ali quando tiver esse eclipse solar em março de 2025. Então, isso que eu acho mais incrível de se conectar com a astrologia, é você ver que existe uma cronologia dos fatos e ver também que não adianta sair correndo de querer resolver tudo ao mesmo tempo, porque aquele assunto, né, de Áries começou a ser movimentado, né? Tu já tá há mais de um ano e meio pensando nessa tua mudança e tudo mais, e olha quanto tempo realmente demorou para acontecer. Então, não é do dia para a noite. Exato. E dando uma... lembrando que a minha lua é em Áries, né? Então, gente, tá tudo mais potencializado ainda, né? Essa questão de querer as coisas tudo para amanhã, tudo para ontem, né? Se fosse para amanhã tava bom. Faz com que potencialize muito mais. E eu tô chegando numa, como é que é? Numa conclusão, né? Eu até brinquei com a Agatha essa semana,
que a virada foi maior do que eu imaginava e muito mais rápido do que eu imaginava. Então a gente não pode, como é que é a palavra? A gente não pode desconfiar que as coisas não vão acontecer, né? É aquela frase que eu sempre falo. O universo quer que tu te movimente. A partir do momento que tu começar a te movimentar, ele vai começar a colocar as coisas no teu caminho. Então, não tem escapatória. É exatamente isso. E às vezes a gente se sente frustrada, que as coisas não se movem no ritmo que a gente espera, e a gente fica super ansiosa para tomar ações sem pensar. Mas Ares quer justamente que você se encoraje, rompa com velhos padrões, busque por autenticidade, mas sem arranjar briga com as pessoas, sem sair, né, aí brigando com a galera, ou então sendo grossa, sendo impulsiva, porque é um momento para a gente realmente se abrir para o novo, sem medo e com sabedoria também, né? O que você realmente, o que precisa ser feito, né? Então, é um momento para a gente lembrar muito do nosso poder, encarar com coragem, né, as situações que vêm aí pela frente. Mas é muito importante perceber esse lance você está agindo porque realmente você quer agir em relação a isso ou você está reagindo? Eu gosto muito de linkar também com a inteligência emocional, né? Porque hoje é o básico para a gente conseguir ter mais clareza e não surtar. Agir com inteligência emocional. Tá todo mundo aqui buscando algo, tá todo mundo aqui curando feridas e a gente não é o alecrim dourado, né? Sim, a empatia, eu acho que é uma coisa muito importante de aprender que vem com o arquétipo de Áries, assim. Exatamente. E agora essa lua cheia também com o sol em Libra, né? Se eu não me engano. Finalzinho, Finalzinho, né? dias do sol em Libra. Também fala muito sobre relacionamento com as pessoas, né? Então é forte. É forte. Justamente é o eixo do zodíaco que vai falar sobre mim e sobre o outro, né? Então, todas as luas cheias são sempre no signo oposto da onde o sol está, né? O sol está iluminando a face da lua virada para a Terra. Então, como é que eu quero que os outros me apoiem, né? Me incentivem, mas eu estou fazendo isso pelos outros? Como que tá a minha comunicação? Ela tá meio violenta, do tipo assim, eu acho que você tem que fazer tal coisa. Ou eu sinto que talvez possa ser bom para você fazer tal coisa. Então, a comunicação é muito importante aqui. E tudo que tu comunica também volta para ti, né? Então, se tu tá comunicando raiva, as pessoas vão também te devolver, porque elas vão se, né? Vai repelir. Então, se tu tá no relacionamento, se tu tá no trabalho, se tu tá com, né, tua família, sempre ali na defesa, as pessoas vão começar a também ficar na defensiva contigo. Começa a criar um relacionamento que tu fica assim, nossa, mas todo mundo é assim comigo. Não! Vê o que tu tá traindo pro teu dia a dia. Sim. Um exemplo muito fácil disso, eu adoro fazer isso. Quando a pessoa é muito grossa comigo, eu gosto de devolver de uma maneira extremamente educada. Extremamente educada. Então, assim, eu tô no mercado, a pessoa nem olha pra minha cara e já vai saindo passando as compras. E eu falo, bom dia, tudo bem? A pessoa não responde. Eu, bom dia, querida, tudo bem? E daí eu levanto um sorriso, assim. E daí a pessoa fica até desconcertada, porque ela tá tão acostumada a ser maltratada e tá sempre na defesa pra, tipo, alguém reclamar da espera, alguém reclamar de alguma coisa. E ela só precisava de um sorriso ali, e às vezes eu pego e falo, como é que tá teu dia? Só pega e desconcerta a pessoa não sabe nem o que responder, assim. Tá no automático, né? Sim. Outro exemplo que eu acho interessantíssimo é mensagem hoje em dia. Não sei se você tem essa impressão, Tami. Mensagem. Porque, assim, a gente troca tanta mensagem no WhatsApp, fala com tanta gente, né? É de trabalho, é vida pessoal, enfim. E as pessoas, às vezes, esquecem de dar oi hoje em dia, né? Tipo, já sai jogando. Ó, tá aqui a proposta. Tá aqui. Eu recebo mensagem direto. Quero marcar uma leitura astrológica. Eu falo, oi, tudo bem?
como é que Bom você dia. está hoje? Vai ser um prazer te atender. E se tu não tem uma comunicação básica, gente, básica, eu não tenho nada a ver se tu acordou com a lua virada, entendeu? O outro não tem nada a ver com o que a gente está passando, né? Por Não, e aí mais às que vezes a a gente gente fica. às vezes queira compartilhar ou queira deixar claro do que a gente está passando. E tem duas situações, né? Vê se tu vai concordar comigo, amiga. Que a primeira situação é, não sei se seria a palavra certa vitimismo, que é aquela pessoa que, tipo, ai, mas eu sou tão legal com todo mundo, porque ela acha que tá sendo legal, né? Por que as pessoas estão fazendo isso comigo? E Uhum, a outra parte é que ela é a melhor, né? Tem sim. o vitimismo e tem aquela que não. Eu sou a the best. Então, a pessoa não falou comigo direito porque, também não sabe se comunicar comigo. Eu sou muito mais intelectual ou isso e aquilo. Não, cara, tu não tá conseguindo deixar o campo para a pessoa chegar até ti. Sim, é o ego falando mais alto, né? Ego. Uma coisa E que eu percebo muito por viajar bastante é que as pessoas criam uma bolha e elas não têm interesse nenhum em furar. Então, o mundo gira em torno de mim. uhum. Então, assim, ai, aconteceu alguma coisa que tá fora do teu controle, né? Sei lá, furou um pneu, bateu o carro, deu alguma coisa errada, sei lá, a internet não tá funcionando. Tinha que ser comigo. Sim, Alecrim. Acontece comigo. E eu, gente, espera aí, você Hum. cria os teus problemas. Isso é papo para outra live, mas É, é. a gente cria a nossa realidade, a gente cria os empecilhos, a gente sabota o que está acontecendo. E tem coisas que não estão no nosso controle. Então, quando essas coisas acontecem, não é você alecrim dourado, Deus não é punição divina. E sim para você se tocar, assim, opa, peraí, se isso aconteceu, quer dizer que tem algo que eu não estou prestando atenção. Exatamente. É uma boa pauta para a próxima, porque é um assunto que muita gente vai gostar, vai se identificar. E às Sim. vezes tu não é nada disso, mas tu tem que dar uma viradinha de chave contigo mesma. É, Porque e se parar de tá responsabilizar os terceiros, com né? E terceiro, assumir a autorresponsabilidade. É muito essa energia dessa lua em Áries, gente. É muito essa energia. aí. E a gente também quer que vocês compartilhem, né? A gente vai sempre abrir caixinhas de perguntas, então compartilhar o que vocês querem que a gente fale, né? Porque a gente quer trazer assuntos que realmente estão em pauta no inconsciente coletivo feminino aí. Que como a gente vai falar muito dos ciclos da lua e do nosso ciclo menstrual, acaba que foi como eu falei lá no início, né? Vocês vão começar a, a bater informações com a gente também. Eu também me sinto assim. E aí Uhum. tu vai começar a te auto-observar e manda para nós os feedbacks assim, gurias, né? Me senti assim, assado. Às vezes quer alguma dica de ritual, né? Um banho energético, né? O que eu posso fazer para me acalmar, enfim. Então a gente vai estar dispostas aí a ajudar essa mulherada também. Sim, e é muito interessante porque quando eu comecei essa jornada de observação, já tem uns 6 anos aí, eu tinha muita dificuldade com a lua cheia. Era assim, eu nasci de lua nova, então eu tinha muita dificuldade, eu sempre estava muito ansiosa na lua cheia, sempre estava com a respiração aqui, assim, era um momento em que eu dormia muito mal, eu tinha isso é uma característica também de lua cheia, o sono fica mais leve, né, a gente tá com muitos fluidos dentro da gente se mexendo, assim como as marés, então a gente fica um pouco mais agitada. E eu achava: "Ai, eu odeio o período de lua cheia", antes de entender melhor, assim, sabe. E aí, depois de muito tempo, você começa a Uhum. perceber de usar isso ao teu favor. Tá, beleza, eu tô cheia de energia no sentido de ansiedade lá em cima, então é um ótimo momento para eu me exercitar mais, é um ótimo momento para eu, conseguir fazer coisas mais que soltem essa tensão e tudo mais, então é bem interessante a gente prestar atenção nisso. Colocar para fora, né? A lua cheia para mim tem sido forte.
Eu até brinquei. Tem sido grande. Como ela. Como ela. Porque se eu for começar a linkar, todas as luas cheias foram luas que veio a vontade de ação muito forte. Sim. Né? De ideias, de projetos, de me alimentar melhor, ou enfim, coisas do cotidiano, tudo muito potencializado. É muito interessante que normalmente é em época de lua cheia que eu recebo mais mensagem da mulherada pedindo uma luz, um guia, querendo fazer mais leituras de tarô, mais leituras. Inclusive, é até uma coisa que é bem normal no ramo de astrologia e também de terapias holísticas, de que esses dias assim de lua cheia, eclipse, impulsionam vendas, porque é um momento em que a galera tá, tipo, tentando se entender e tá à flor da pele. É agora. Tanto que a gente tá lançando isso em lua cheia, não é por acaso. Exatamente. Desde o início a ideia era, né, lançar na lua cheia, exatamente porque a gente sabia que a nossa energia ia estar vibrando muito alto e, enfim, com a certeza de que o que a gente projetou vai vir com muita força, né? Com muita energia de fogo. Sim, com certeza. E é isso, gente. Eu acho que não vamos nos estender mais, mas essa lua cheia traz essa energia que faltava para você finalizar aquelas coisas que ficaram inacabadas lá desde abril. Então, pensa aí no que precisa ser finalizado, dá tempo de finalizar, e até março, colocar em prática. E é aquela história, ninguém vai acreditar em você se você não acreditar primeiro em você mesmo. Então, exatamente. É um momento para falar as tuas verdades com clareza e não com agressividade. Não deixar que a impaciência te guie. Tem tanta energia aí que é só a gente saber para onde que tem que conduzir que ela vai potencializar. Sabe uma coisa que eu gosto muito de lembrar do fogo? Sabe quando você acende uma fogueira ou você acende a vela, que primeiro a vela faz aquele e depois ela volta ao normal? Então é exatamente esse momento, usar essa explosão, mas não para o lado destrutivo, e sim usar essa explosão para te impulsionar, para fazer você voar mais alto. Então, queridas filhas da lua, se lembrem que essa lua cheia nos dá a chance de nos reconectarmos com a nossa coragem, e a gente precisa estar atenta a esse momento para não deixar ele passar. Isso aí. Obrigada pela presença. Obrigada, Agatha, pelo nosso primeiro podcast. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo por nos ouvirem. E até o próximo, Filhas da Lua. O próximo episódio vai ser sobre a lua minguante. Falaremos muito sobre essa fase tão temida por muitas. Isso aí. Vamos lá. Beijo, até a próxima. Beijo!